O Coliseu não era um prédio para ver luta. Por fora, ele parece uma ruína bonita, um anel de pedra onde Roma se divertia. Por dentro, ele era uma máquina de controle total. Controle de fluxo, de som, de cheiros, de medo, de fome, de água, de sombra, de risco. E se qualquer parte dessa máquina falhasse, uma porta no tempo errado, uma passagem entupida, uma estrutura tensionada além do limite, o que deveria ser espetáculo virava desastre em minutos. Neste vídeo, você vai entender como o Coliseu realmente funcionava por dentro, cada detalhe que transformou aquele anfiteatro no maior sistema de entretenimento e engenharia humana da antiguidade. Não é só arquitetura, é logística militar disfarçada de diversão. Porque colocar dezenas de milhares de pessoas dentro de um anel fechado e fazer todo mundo entrar, sentar, assistir e sair sem se matar no processo, não é arte. É matemática aplicada ao caos. A primeira coisa que você precisa apagar da sua cabeça é a imagem do Coliseu como um campo aberto com arquibancada. Ele não foi pensado como um lugar para olhar. Ele foi pensado como um lugar para mover gente. A arena era o palco. Mas o verdadeiro Coliseu estava no invisível, nos corredores, nas escadas, nas portas numeradas, nas galerias internas, nos túneis, no subsolo. Era ali que Roma domava a multidão. Pense comigo, um estádio moderno já é tenso quando termina um jogo. Agora imagine 50 mil pessoas, às vezes mais, todas tentando entrar no mesmo lugar, todas querendo o melhor ângulo, todas com pressa, calor, poeira, empurrão. Uma aglomeração dessas não precisa de violência para virar tragédia. Ela só precisa de um gargalo. Basta uma passagem estreita, um portão atrasado, uma escada congestionada. E é aqui que começa a genialidade fria do Coliseu. Ele foi construído como um organismo com múltiplas artérias. Você já ouviu falar nos vomitórios? O nome parece piada, mas descreve exatamente a função. Passagens que cospem a multidão para fora e para dentro. Não eram corredores aleatórios, eram rotas calculadas. A arquitetura interna era uma rede de túneis e escadas que distribuía pessoas como água se distribuindo em canos. Ao invés de uma entrada gigante onde todo mundo se amontoa, o Coliseu tinha dezenas de acessos. Você não entrava no Coliseu, você era absorvido por ele. E isso se conecta ao detalhe que faz tudo funcionar: a numeração. Roma não confiava no improviso. O espectador não chegava e procurava um lugar. Ele já vinha com uma indicação clara de onde deveria ir. Existiam setores, ordens, níveis, e a própria estrutura empurrava cada classe social para o seu destino como se fosse uma engrenagem. Porque o Coliseu não era apenas um anfiteatro, era um mapa social de pedra. A separação ali dentro não era estética, era segurança. Se você mistura uma multidão sem hierarquia clara, você cria conflito. Se você dá a cada grupo um caminho e um lugar, você reduz atrito. Os mais importantes ficavam onde a visão era melhor e o acesso era mais direto. Os menos importantes subiam mais, caminhavam mais, esperavam mais. Era cruel? Era, mas era eficiente. E a eficiência era o que mantinha o sistema vivo. Agora, pense na segunda ameaça invisível: o tempo. O espetáculo romano não podia ficar parado. A parada mata a energia. Uma multidão parada por meia hora vira impaciência. Impaciência vira vaia. Vaia vira tumulto. O Coliseu precisava manter o ritmo como um coração batendo. E para manter ritmo, você precisa trocar cenas rapidamente. Trocar pessoas, trocar animais, trocar cenários, limpar o chão, preparar a próxima atração. Sem eletricidade, sem máquinas modernas, sem rádio, só com corda, madeira, força humana, organização e terror de errar. E é aqui que entra o lugar que quase ninguém imagina quando olha o Coliseu. O subsolo, o hipogeu, a barriga do monstro. A arena não era um piso simples, ela era uma tampa. E debaixo dela existia um mundo inteiro. Corredores, jaulas, depósitos, plataformas, guinchos, passagens de serviço. Um segundo Coliseu escondido. Se você olhasse de cima, veria areia. Se você pudesse arrancar essa areia, veria portas. Várias. Algumas abriam para elevadores, outras para rampas, outras para armadilhas e entradas técnicas. O chão era modular. O que acontecia na arena parecia surpresa, mas era ensaiado pelo próprio prédio. Agora, para isso funcionar, você precisa resolver um problema brutal:
Como fazer algo enorme aparecer do nada no meio da arena sem que o público veja a preparação? Hoje, você usa elevadores hidráulicos, motores, sistemas elétricos. Roma usava gravidade, alavanca, contrapeso e repetição. Os elevadores do Coliseu não eram luxuosos. Eram plataformas de madeira guiadas por trilhos verticais, puxadas por cordas e roldanas. E para puxar uma plataforma com um animal grande ou com um cenário pesado, você precisa de muita gente trabalhando em sincronia. Não 2 ou 3 pessoas, dezenas. Imagina o nível de coordenação. Você tem homens embaixo puxando cordas, outros travando o sistema, outros abrindo uma portinhola no piso, outros garantindo que nada emperre. E tudo isso no escuro, na poeira, no calor, com gritos de comando ecoando em túneis apertados. Se um nó falha, se uma corda arrebenta, se a plataforma inclina, não é um probleminha, é um acidente sério. Então, o prédio precisava ser feito não só para impressionar, mas para reduzir falhas. Por isso, muita coisa ali dentro é repetição inteligente. Não um elevador único e complexo, mas vários sistemas parecidos. Não uma entrada secreta, mas múltiplas. Roma sabia que a redundância salva. Quando você tem várias rotas e vários mecanismos, uma falha local não derruba tudo. Só que criar esse submundo cria outro pesadelo: ventilação. Debaixo da arena, você tem um labirinto cheio de gente trabalhando, animais, madeira, corda, poeira e o calor subindo. Se o ar fica ruim, a operação morre. E se a operação morre, o espetáculo para. Então, o Coliseu precisava respirar. O que fazia o prédio respirar era a combinação de espaços vazios, corredores interligados e aberturas distribuídas. Não era um bunker selado, era uma estrutura porosa, pensada para deixar o ar circular enquanto controlava o fluxo de pessoas. É o tipo de engenharia que você sente sem perceber. Você entra num lugar lotado e, mesmo assim, o ar não vira um sufoco total. Não porque é confortável, mas porque foi calculado para não virar um forno coletivo. Agora, vamos para uma coisa que quase ninguém pensa: água. Não existe espetáculo com dezenas de milhares de pessoas sem água. Água para beber, para limpar, para resfriar, para reduzir poeira, para lavar áreas internas, para alimentar fontes e latrinas. Sim, latrinas. Porque a realidade não perdoa. Uma multidão presa num lugar por horas precisa de banheiro. Se você não oferece, você cria sujeira, cheiro, revolta. E revolta é a faísca que incendeia qualquer massa humana. Então, o Coliseu, por dentro, precisava funcionar como uma cidade compacta. Ele não era um lugar. Era um sistema urbano temporário que ligava abastecimento, drenagem e circulação. E drenagem era um assunto de vida ou morte para a arena. A arena tinha areia por um motivo que vai além de cenário. Areia absorve, areia cobre, areia reduz escorregão. Areia permite que você apague sinais, renove o piso, recomece, mas areia também cria poeira. E poeira em massa irrita olhos, garganta, aumenta o desconforto, gera tosse, piora o humor. Então, você precisa equilibrar. Areia suficiente para cumprir a função, mas não ao ponto de virar um deserto sufocante. E quando chovia? A água não podia ficar acumulada, porque o piso virava lama e lama vira caos. E aqui entra mais uma camada. O Coliseu tinha sistemas de escoamento, canais, inclinações e saídas. A arena não era um chão. Era um chão construído para não reter água por muito tempo, porque um espetáculo que depende do clima é um espetáculo fraco. Roma não queria depender do humor do céu, mas o sol também era um inimigo. Um anfiteatro lotado sob o sol italiano vira um caldeirão. E o calor não é só desconforto, ele é risco. Gente desidratada, irritada, desmaiando, brigando. A solução que Roma criou parece absurda até você visualizar. Um teto de tecido. O velário. Uma cobertura gigante, esticada por cordas, que criava sombra sobre parte das arquibancadas. Agora pense no desafio. Você não está esticando um pano no quintal. Você está esticando um sistema de velas enormes sobre um anel de pedra, com vento, com variação de tensão, com a necessidade de prender tudo em pontos altos. Isso exigia mastros, anéis de fixação e, principalmente, gente treinada em corda e vela. Não é por acaso que marinheiros eram usados nisso, porque aquilo era quase navegar em terra firme, e o velário não cobria tudo como um teto moderno. Ele era ajustável, parcial,
pensado para criar sombra onde fazia mais sentido e para não transformar o anfiteatro numa armadilha de vento. Porque vento é traiçoeiro, uma rajada forte em tecido grande vira força brutal. Se você puxa errado, você rasga. Se você prende mal, você derruba. E se algo cai numa multidão, o pânico nasce em um segundo. Então, o velário era mais um exemplo do mesmo princípio. Roma não estava decorando o Coliseu. Roma estava gerenciando clima e comportamento. Agora vem uma pergunta que muda tudo. Como o Coliseu mantinha ordem com tanta gente? Você pode ter 1000 portas e 1000 corredores. Se a multidão decide quebrar o sistema, acabou. Então, o prédio precisava educar o corpo das pessoas a obedecer sem elas perceberem. E ele fazia isso com arquitetura. Corredores largos que viram estreitos no ponto certo, escadas que forçam ritmo, portas numeradas que criam sensação de destino, barreiras e divisórias que impedem invasão de setores. E, acima de tudo, visibilidade. Um espaço onde autoridades e guardas podem se mover por rotas próprias, sem brigar com a massa, e aparecer onde for necessário. E também existia o fator psicológico da hierarquia visível. O imperador não ficava em qualquer lugar. Existia um ponto de comando, um lugar de destaque. Isso não era só honra, era mensagem. A multidão precisava sentir que havia uma cabeça observando. Não por bondade, por controle. E aqui entra o detalhe mais humano e assustador. O Coliseu era feito para manter a multidão excitada, mas não livre. Ele precisava de energia, mas não podia deixar essa energia virar revolta. O prédio funcionava como uma válvula, libera a emoção na direção certa, prende em todas as outras. É por isso que as saídas eram tão importantes quanto as entradas, porque a hora mais perigosa de um evento de massa não é quando começa, é quando termina. Quando o objetivo acaba, a disciplina evapora. Então, o Coliseu precisava esvaziar rápido, e é aqui que as artérias mostram sua força. Com tantos acessos e rotas, você consegue dispersar a multidão como um rio se dividindo em vários braços. Ao invés de um gargalo mortal, você tem múltiplas correntes. Agora vamos descer de novo para o subsolo, porque é lá que o mito vira mecânica. O hipogeu não era só onde ficam as jaulas. Era um centro operacional. Lá dentro existiam áreas de espera, rotas para mover animais sem cruzar com humanos, depósitos de cenários, pontos de elevação. E tudo isso precisava funcionar com silêncio relativo e com timing. Porque o público não podia ver o trabalho. Se o público vê o truque perde o poder. Só que o Coliseu também tinha um problema que todo teatro enfrenta: som. Um anfiteatro é um amplificador natural. As curvas, os espaços, as superfícies, tudo reflete voz, grito, reação. Isso é ótimo para espetáculo, mas é péssimo para comando técnico. Porque lá embaixo, você precisa que ordens sejam entendidas. Você precisa que agora seja agora. E você está em um ambiente onde o barulho de cima é constante. Então, a operação dependia de sinais, rotinas, comandos padronizados. Menos improviso, mais procedimento. Quando você repete o mesmo processo dezenas de vezes, você reduz erro. E a Roma que construiu o Coliseu era obcecada por procedimento. Roma era uma civilização que pensava como um exército mesmo quando estava se divertindo. Mas toda máquina tem um ponto fraco. E o ponto fraco do Coliseu estava no lugar mais óbvio: as transições. Abrir uma porta no piso, subir uma plataforma, mover algo pesado em corredor estreito. Qualquer engasgo ali cria atraso. E atraso, em um evento de massa, vira inquietação. Então, o prédio precisava ser preparado para esconder atrasos. Como? Com a própria variedade do espetáculo. Uma apresentação não era uma coisa só. Era um fluxo de atrações. Enquanto uma área se preparava, outra acontecia. Enquanto o subsolo movia algo, a atenção do público era puxada por outra ação. Isso não era acaso. Era estratégia de controle de atenção. Você não controla apenas corpos, você controla olhos. E a arena era o grande truque de distração. O público olhava para o centro parecia ser tudo. Enquanto isso, o prédio inteiro trabalhava nas laterais e embaixo. É assim que grandes operações funcionam. Você mostra um ponto e movimenta o mundo no outro. Agora, para o Coliseu existir como evento, ele precisava resolver também o básico: comida e permanência. Um espetáculo longo sem alimentação é receita para irritação. Então existiam vendedores, circulações, áreas onde pessoas conseguiam comprar algo. E isso também é parte do motor.
Você mantém a massa ocupada, você dá pequenas recompensas, você diminui o descontrole. Só que vender comida e bebida cria lixo, e lixo cria sujeira, e sujeira cria doença e revolta. Então, o Coliseu precisava, de algum modo, lidar com resíduos. E aí você percebe como esse lugar era mais parecido com uma máquina industrial do que com um monumento, porque ele tinha que suportar repetição. Repetição desgasta pedra, repetição desgasta madeira, repetição desgasta gente. O prédio precisava ser resistente ao uso contínuo. E é aqui que você começa a enxergar outra camada genial: manutenção. O Coliseu foi construído para ser reparável, para trocar partes de madeira, para substituir elementos, para ajustar cordas, para refazer pisos. A arena em si tinha componentes de madeira que podiam ser desmontados e refeitos. O que o público via era eterno. O que sustentava aquilo era uma rotina de reparo constante. Agora, vamos falar da parte que sempre fica romantizada. Os romanos eram cruéis. Isso é um julgamento fácil. Mas, por trás disso, existia uma verdade muito mais complexa. Um espetáculo de violência controlada é, historicamente, uma ferramenta de poder. Ele organiza a emoção coletiva. Ele cria um inimigo, cria um herói, cria uma catarse. E a catarse deixa a massa mais fácil de conduzir depois. O Coliseu não era só entretenimento, era política em forma de arquitetura. E por isso, cada detalhe, por dentro, era um detalhe de dominação. A forma oval não era só beleza. É um formato que otimiza visão e circulação. As arquibancadas em camadas não eram só para caber mais gente, eram para distribuir peso, distribuir classes e distribuir caminhos. As escadas internas não eram só acesso, eram controle de ritmo. As portas numeradas não eram só organização, eram obediência. Agora, imagine o dia de um evento. De manhã, a cidade se move. Pessoas chegam em ondas. Os acessos começam a engolir multidões. Dentro, você não tem um corredor. Você tem uma rede que faz cada grupo subir ou descer até o setor certo. Quem está acostumado sabe exatamente por onde ir. Quem não sabe é guiado pela própria lógica do prédio. Você anda e, sem perceber, a arquitetura decide por você. Lá em cima, no anel superior, o vento é mais forte, o sol castiga mais, a distância da arena é maior. É o lugar de quem tem menos status. Lá embaixo, mais perto do centro, o ar é mais pesado de tanta gente concentrada, mas a visão é melhor e o acesso é mais rápido. A própria experiência do evento muda conforme sua posição social. O Coliseu não escondia isso, ele ensinava isso. Enquanto isso, abaixo do piso, o subsolo vira um relógio. Homens se posicionam em cordas, portas são testadas, plataformas são travadas, jaulas ficam em espera. O que está lá embaixo não pode ser bagunça, porque bagunça vira acidente. E acidente, em um lugar desses, vira pânico. E pânico, com 50 mil pessoas, vira avalanche humana. A multidão ruge, o som sobe e volta. A sensação é de estar dentro de um instrumento gigante. E isso também é parte do efeito. A arquitetura amplifica a emoção. Você não assiste sozinho. Você assiste dentro de um corpo coletivo. E o corpo coletivo é mais fácil de conduzir do que indivíduos isolados. A arena começa. O primeiro impacto acontece e a atenção cola no centro. É nesse momento que o Coliseu mostra seu poder real. Ele hipnotiza. Ele faz você esquecer que está preso em um anel com dezenas de milhares de pessoas. Você não pensa em saída. Você pensa em espetáculo. E enquanto você pensa nisso, o prédio trabalha. Uma portinhola se abre. Uma plataforma sobe. O público vê aparecer. Mas aquilo não apareceu. Aquilo subiu por um elevador puxado por dezenas de mãos, guiado por trilhos de madeira, travado por cunhas, sincronizado por comando. E isso se repete, e se repete, e se repete. O que torna o Coliseu assustador não é só o que acontecia na arena, é a eficiência com que aquilo era produzido. E então vem o momento mais importante: terminar e esvaziar. O espetáculo acaba e o humor muda. A massa começa a se levantar. É aí que qualquer erro de circulação seria fatal. Mas o Coliseu foi pensado para isso. As mesmas artérias que engoliram a multidão agora a devolvem, em múltiplas direções, em múltiplas velocidades, sem um único funil central. O prédio cospe o povo para fora, e em pouco tempo, um lugar que parecia uma cidade vira um casco vazio. E quando o último espectador some, o verdadeiro Coliseu reaparece. O Coliseu de serviço.
Gente limpando, trocando areia, arrumando estruturas, conferindo mecanismos, reparando o que quebrou. Porque no dia seguinte, se preciso, tudo tinha que estar pronto de novo. O Coliseu não foi feito para um evento único. Ele foi feito para repetir o impossível. E é por isso que, quando você olha para aquela ruína hoje, você não está vendo apenas um monumento antigo. Você está vendo um manual de controle social esculpido em pedra. Um sistema onde engenharia, psicologia e poder viraram a mesma coisa. Não era só Roma sendo grandiosa. Era Roma provando que conseguia organizar uma multidão como se organiza um exército. E isso, no fundo, era o verdadeiro espetáculo. Porque a arena podia ser o centro da atenção. Mas o que realmente funcionava por dentro era outra coisa. Era a máquina invisível que movia pessoas, escondia trabalho, controlava clima, eliminava gargalos e transformava caos em rotina. Agora, quando alguém disser o Coliseu era só um estádio, você já sabe a verdade. Ele era uma fábrica de eventos, um organismo arquitetônico, um sistema de domínio. E cada pedra ali dentro foi colocada para que a multidão sentisse liberdade, enquanto obedecia sem perceber.